Olá, irmãos. Essa é a nossa última devocional no livro de Tiago. A gente vai ver Tiago 5, de 13 a 20, a última parte ali, falando sobre o poder da oração. Oração não é simplesmente abaixar a cabeça e fechar os olhos e pronunciar meras palavras. Oração é falar abertamente com o nosso Criador assentado em seu santo trono. Deus está lá no céu, no seu santo trono, e nós podemos falar abertamente com esse Criador, sem intermédio, apenas falar abertamente com Ele. Será que a nossa oração tem o poder para mudar algo? Por que nós oramos sendo que Deus já sabe de tudo? Essas são algumas questões que a gente faz. Mas hoje nós vamos falar sobre circunstâncias em que nós devemos orar. A primeira circunstância é na aflição. Olha o que diz Tiago 5, versículo 13. Alguém entre vós está aflito? Ore. Alguém está contente? Cante louvores. Quando nós estamos aflitos e nós podemos orar não só por nós, mas também com os nossos irmãos. Tem alguém passando por dificuldade, tem alguém passando por algum sofrimento? Ore com essa pessoa. Aquela pessoa está contente, cante louvores, exalte o nome de Deus. Então, primeiro nós devemos orar na aflição. Não só quando nós estamos passando por aflição, mas também quando os nossos irmãos estão passando por aflições, devemos orar por eles. Segundo, em meio à doença, na doença, olha o que diz o 14 e o 15. Alguém de vós está doente? Chama os presbíteros da igreja, para que estes orem sobre ele, ungindo-o com óleo em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, será perdoado. Não quero entrar em toda a questão teológica aqui desse texto, mas o que é interessante é, quando alguma pessoa está doente, nós devemos chamar então os líderes da igreja, os presbíteros da igreja, para orar sobre ele. E essa oração da fé salvará o doente, se assim o Senhor quiser, e o Senhor o levantará. Ele conclui dizendo que se houver cometido pecados, ele será perdoado. O que significa? Que talvez algumas doenças elas são por culpa de pecados? Talvez. Mas a grande questão aqui é que nós devemos orar pela doença de outras pessoas. Talvez Deus não cure aquela pessoa, mas a nossa responsabilidade, principalmente a responsabilidade dos presbíteros da igreja, é orar, pedindo a Deus para que Deus cure aquela pessoa, para que Deus levante aquela pessoa. Nós temos essa oportunidade de clamar ao Senhor para que Deus faça a sua vontade sobre também as enfermidades, não só sobre aflições da vida, mas também sobre doenças. Terceiro, nós devemos orar, e é essa parte que muitas vezes a gente não quer fazer, que é confessando os nossos pecados. Olha o que diz o versículo 16. Portanto, confessai vossos pecados uns aos outros, e orai uns pelos outros para serdes curados. A súplica de um justo é muito eficaz. Nós devemos confessar os nossos pecados uns aos outros, então não somente a Deus, mas uns aos outros, e orar uns pelos outros, confessando os nossos pecados diante de Deus para sermos curados por Deus, seja de uma doença, seja por culpa do nosso pecado. Nós devemos orar confessando a Deus os nossos pecados e também orar uns pelos outros para que Deus perdoe aquele pecado. Imagina viver em comunhão com os nossos irmãos ao ponto de nós confessarmos nossos pecados abertamente, pedindo, por favor, ore a Deus por este pecado que eu cometi, para que Deus me perdoe, para que Deus me cure. Seria maravilhoso se isso de fato acontecesse, porque a oração de um justo, ela é muito eficaz. E como que a oração de um justo é muito eficaz? Nós vemos isso na Bíblia, pessoas que oraram e pessoas que se tornaram realmente as suas orações muito eficazes? Sim, existe o exemplo. Nós devemos então seguir exemplos bíblicos que falam sobre isso. Olha o que diz o 17 e 18. Elias era humano e frágil como nós. Ele orou com insistência para que não chovesse,
e por 3 anos e 6 meses não choveu sobre a terra. Ele orou outra vez, e o céu deu chuva, e a terra produziu o seu fruto. Nós vemos diversos exemplos de pessoas que oraram a Deus, como o exemplo de Elias. Às vezes a gente coloca Elias como um super-homem, como um super-poderoso, mas a realidade é que Elias era humano e frágil. Ele não tinha poder, não teve poder nenhum para parar a chuva por 3 anos e 6 meses. Ele não teve poder nenhum para isso, mas por meio da sua oração, Deus atendeu a sua oração e concedeu esse milagre. Então ele orou outra vez, o céu deu chuva, porque Deus assim quis. Mas nós podemos colocar diante de Deus nossos pedidos, e Deus é poderoso para fazer aquilo que Ele bem entender. Exemplos de humanos frágeis como nós, que oraram ao Senhor, e por meio da oração Deus concedeu o seu poder. E por último, nós devemos orar também por restauração. Olha o que diz 19 e 20. Meus irmãos, se alguém de vós se desviar da verdade e alguém o conduzir a ela, sabei que aquele que fizer um pecador retornar do erro do seu caminho salvará da morte uma vida e cobrirá uma multidão de pecados. Ele está se referindo ao que ele disse anteriormente sobre orar pela confissão de pecados. Se nós orarmos para que Deus perdoe certas pessoas, para que Deus perdoe certos pecados, e a gente retornar, reconduzir a pessoa à verdade, saber que aquele que fizer um pecador retornar do erro, salvará da morte uma vida e cobrirá multidão de pecados. É por isso que nós devemos orar por restauração de pessoas, para que Deus perdoe, para que Deus restaure aqueles que estão desviados da verdade. Está vendo como a oração ela é muito útil para as nossas vidas? Não só para mudar o nosso coração, mas também para clamarmos a Deus, para que Deus conceda o seu poder, conceda o seu perdão, conceda a sua graça e a misericórdia também para outras pessoas. Portanto, confie de que a sua oração é ouvida por Deus. Clame ao Senhor por sua vida, na aflição e na doença, não só pela sua vida, mas pela vida de outras pessoas também. Confesse seus pecados ao Senhor, se arrependa ainda hoje, ore ao Senhor e saiba que Deus escuta o nosso clamor e nos perdoa dos nossos maus caminhos. É por isso que nós devemos orar, para que Deus perdoe os nossos pecados. Amém? Eu espero que você tenha aproveitado essas devocionais no livro de Tiago. Você pode ver outras aqui nesse canal. Que Deus abençoe a sua vida e que você seja edificado pela palavra de Deus. Amém?